Olá, começando o vídeo de hoje, queria agradecer aqui a presença da Tânia. Muito obrigada por ter reservado aí um pouquinho do seu tempo. É Obrigada. muito importante a gente estar aqui, Tânia, porque você é uma profissional que mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Eu acompanhei a sua mudança e queria que você Bastante. trouxesse um pouquinho para nós aqui, para o público que acompanha a gente, dessa mudança, de como foi a sua trajetória nos últimos anos, porque você começou com massoterapia, né? Na verdade, você fez Isso, uma outra faculdade, você fez letras, mas trabalhava isso, com massoterapia. é. Massoterapia, o grupo de pacientes que você tinha tinha uma característica e mudou demais quando você conheceu a medicina chinesa. Então, Muita coisa. assim, é uma história muito rica, muito gratificante para mim estar aqui trazendo essas perguntas, porque você é uma pessoa muito especial. Então, em primeiro lugar, eu Obrigada. queria saber como você me encontrou aí nesse mundo, nesse mar aí, como você encontrou o meu trabalho. Eu acho que recebi uma luz, assim, na verdade, porque foi realmente uma transformação mesmo, né? Eu trabalhava com massoterapia há um tempo, há uns 4 anos já, e dentro da massoterapia a gente não tem, assim, a gente trabalha muito a parte um pouco mais superficial, né? As pessoas te procuram muito por dor, vêm muito pela dor e quer sanar a dor de qualquer jeito. E aí eu já trabalhava um tempo nessa área e apareceu uma pessoa lá no consultório falando. Aí depois que eu fiz, terminei o tratamento, né, a técnica, aí terminou, ela falou comigo assim, nossa, você tem uma técnica, você trabalha assim de um jeito, parece uma técnica parecida com tuinar. Você já ouviu falar dessa técnica? Eu falei, não, eu falei, nunca ouvi falar. Eu falei, é o quê? Ele falou assim, olha, é uma técnica da medicina chinesa. Só que ela é uma técnica que trata a dor, assim, por exemplo, e ela não volta. E você trabalha muito com dor, assim, né? Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, mas isso tem curso e tudo? Ele falou, tem. Aqui tem um centro de medicina chinesa que eles trabalham com a medicina chinesa mesmo, né? Tradicional. E lá tem, de repente procura, às vezes tem algum curso, alguma coisa que dê para fazer, porque eu achei muito parecido. Aí eu, pronto, aí a pessoa saiu e ficou aqui na minha cabeça. Eu falei, poxa, uma técnica que cura, você trata e não volta? Como assim? Eu acho que eu vou lá para ver isso. Aí eu fui, era ali pertinho de onde eu trabalhava, né? Essa pessoa te deu o endereço? Foi isso? Era um paciente seu? Te deu o Não, endereço? já tinha feito um Tuiná uma Ah, ele já vez, tinha feito o INA. e aí foi e me falou, mas não me deu o endereço, falou Centro de Medicina Chinesa, aqui mesmo em Copacabana. Aí eu fui, busquei na internet, né? Aí Encontrou. achei. Na hora do meu almoço eu falei, vou lá ver se tem algum curso, alguma coisa. Achando que eu ia aprender, assim, mais uma técnica, né? Mas fiquei curiosa, porque a pessoa falou que curava. Ainda falou comigo assim, ela cura porque ela manipula os canais. Manipula os canais e aí o resultado não volta, é muito bom e não volta a dor, por exemplo, e outras enfermidades lá que eles tratam que eu não sei muito bem. Eu sei que o negócio é bom. E você não sabia o que era canal? Em Não, massoterapia, o que era não, não. canal de Eu não energia? sabia, Não. assim, eu tinha uma ideia, porque eu fiz muitos anos yoga, né? Quando eu era mais nova, eu fiz muito tempo yoga, então eu tinha uma ideia, assim, dos chakras, energia, mas canal mesmo, canal, eu não Não. tinha muito essa ideia, né? Uhum. Massoterapia a gente não estuda isso, imagina. Não. E aí eu fui, busquei, e aí eu cheguei no Centro de Medicina Chinesa, a Cecília me recebeu com o maior carinho, né? E aí eu tive a sorte que o curso ia começar assim, dali a 2 semanas, 15 dias, se eu não me engano. Aí eu sentei e pensei, falei, ó, aí ela me deu o valor e tudo, né? E na época eu trabalhava muito assim, na massoterapia, trabalhava até 9 horas da noite, para o dinheiro render, né? Era uma loucura, assim, porque tinha que pagar muita coisa e era um ritmo muito intenso. E aí eu sentei, pensei, falei assim, acho que vai dar. Acho que se eu me esforçar um pouquinho, vai dar. Eu quero aprender isso. Tem que saber que técnica é essa que cura, né? E aí me matriculei no curso, né? Na época você dava esse curso separado.
e comecei a fazer o curso. Só que foi muito interessante, porque eu cheguei, assim, eu estava acreditando, assim, mas eu fiquei meio assim, poxa, será que vai ser É muito... natural, muito diferente, né? Acaba que fica um pouco em dúvida, né? Aí quando começou, você, como todo curso seu, que eu acho super rico, diferencial, você começa pela fisiologia. Eu fui para aprender uma técnica e você começou a me mostrar aquele mundo, aquela riqueza que é a medicina chinesa. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa! Eu falei, quando você começou a falar de taoísmo, aí eu falei, caramba! Eu falei, que coisa maravilhosa! Eu falei, o que que é isso? Que mundo é esse que eu não conhecia, né? E fiquei muito encantada com a fisiologia. Comecei a ver muita coisa, assim, duas coisas na minha vida que eu comecei a ver com a medicina chinesa, só nessa parte da fisiologia que você começou a dar. É que duas coisas estavam muito erradas na minha vida, que era a minha alimentação e as minhas emoções, como eu lidava com as minhas emoções. Então, o Uhum. curso começou a me enriquecer muito. A medicina chinesa trouxe uma mudança na minha vida, assim, sensacional. Eu comecei a ver essa parte da alimentação, eu comecei a ver dentro do meu trabalho. Eu trabalhava com uma pessoa que era extremamente estagnada, extremamente dominadora, então me minava, me deixava assim, e eu não conseguia perceber, porque eu falava, não, ela é muito nervosa e tal, mas depois eu vi que não, que era mesmo uma pessoa altamente assim, prejudicava, né, que não me deixava crescer também um pouco, assim, né? Às vezes eu queria crescer um pouco, não, acho que isso não é legal e tal, e eu não conseguia perceber isso antes. E aí, começando a fazer o curso, eu trouxe muita coisa para minha vida. Essa questão da alimentação foi muito interessante, porque eu alimentava muito mal pela manhã e na hora do almoço, como o ritmo era muito corrido, aí eu Muita comia a qualquer pressa, né? hora, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, um salgado, um suco, que desce, entendeu? Assim, precisa ser rápido. E aí, eu falando, caramba, tá muito errado. Aí eu comecei a trazer primeiro para minha vida. Aí eu fui para poder aprender, para praticar nas outras pessoas, mas começou para mim, entendeu? Eu comecei a ver na minha vida o que que era para mudar, que estava muito errado. E aí, quando você foi mudando seus hábitos assim, você conseguiu se impor mais, você mudou com essa pessoa que trabalhava com você, que você saiu de lá desse trabalho um tempo depois, né? Você criou força. Você acha que os É, conceitos foram mudando e foram te dando mais autonomia, assim? não, completamente, completamente. Quando eu comecei a fazer o Você curso, viu que eu que fiz. ela não era tão grande, né? Essa pessoa que você trabalhava, ela foi diminuindo. Como a gente cresce, fortalece, como Exatamente. é que o outro muda, né? Que você, na É, verdade, acho que você saiu de lá, que acho que perdeu a relação, que você se fortaleceu e perdeu um pouco é, o vínculo, né? completamente, porque eu tinha uma palavra que eu não sabia dizer, era não. Eu aprendi a dizer depois que eu fiz o curso e me impor um pouco mais, né? E quando você começa a se impor, quando você começa a entender que é aquilo que está te adoecendo e você começa a se impor, as pessoas estranham um pouco, te acham meio assim grossa, meio sem educação, mas não é. Na verdade, você resolveu se impor para você não adoecer, né? Porque a gente fica aguardando e não nunca dizer não, tá, não vou, faço, eu aconteço, não é assim. Tudo tem um limite, né? E aí mudou completamente. Eu não pude sair de imediato, porque como eu estava fazendo o curso, eu ainda precisava do dinheiro que eu trabalhava na massoterapia para poder Uhum. pagar o curso que eu fazia. Então, de imediato eu não saí, mas dali, quando eu comecei a fazer o curso, eu já sabia o que eu queria para mim. E aí eu saí, aí quando eu comecei a fazer o curso, ter mais segurança, eu comecei a oferecer a técnica para os meus pacientes que eu trabalhava. Eu posso fazer um pouquinho, uma técnica que eu estou aprendendo, para te ajudar, para ver se melhora e tal. E aí eu comecei a fazer, incluir aos pouquinhos O as Tuiná. técnicas do Iná e toda essa parte que você ensina para gente das emoções, assim, aquele passo a passo que a gente aprende todo no diagnóstico, a forma de alimentar, né? Toda A essa parte. alimentação foi crescendo, né? Aos poucos. É, e as pessoas foram gostando, e eu fui fazendo, e as pessoas foram tendo melhoras, não voltando, as queixas não voltando,
com isso eu fui crescendo e as pessoas foram gostando, né? Foi mudando. E, Tânia, isso foi em que ano? Olha, isso foi em 2000, eu trabalhava lá em 2010, isso foi em 2011. 2011, tem Eu 9 fazer o anos. curso com você, é. E aí, 2011, tá, aí você fez Tuiná. Só que aí você tem uma característica, interrompendo um pouquinho, que é uma característica que eu acho que é uma grande virtude, que é a paciência de se aprofundar. Então você descobriu uma porta, entrou e você segue até hoje, eu acredito que você vai seguir para sempre, porque o teu discernimento foi aumentando porque você teve foco. Foco e paciência é uma coisa muito rara hoje, pela pressa e pela dificuldade das pessoas, mas você manteve. E aí você foi aprofundando e foi diagnosticando, foi estudando a fisiologia, e hoje você é uma profissional muito mais completa, porque você diagnostica, usa as técnicas da medicina chinesa e trata diversas enfermidades crônicas. Então, assim, você é um grande exemplo para muitas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que foi você conseguir hoje ter segurança com o paciente, às vezes que o médico indica a medicina chinesa ou que o paciente te procura, seja por qual caminho for, com 5, 6 doenças, e você consegue achar a causa, e você consegue tratar. E o paciente melhora, né? Indica outros. O que diferença fez você conseguir diagnosticar? Que é a grande dificuldade de quem trabalha com a medicina chinesa. Você vê uma pessoa assim... Queria até que você falasse de algum paciente muito complicado que você tenha, que na hora que você viu, sei lá, 1, 2 ou 5 doenças, e você conseguiu chegar na causa e ele melhorou, como? Para que as pessoas entendam que você entrou nessa área a partir da massoterapia. Muitas pessoas têm a fisioterapia ou a medicina, mas não conseguem estudar, porque a medicina chinesa é muito diferente, né? Tem muita dificuldade, mas você foi com humildade, respeito pela medicina chinesa e hoje você é uma grande profissional. E cada vez mais você está crescendo. Então, como é que foi esse passo da segurança de encarar um paciente com várias doenças? O que você pode dizer para o público que acompanha, que está passando por esse momento também? Tá. Como é que Porque, foi assim, o salto de conseguir sair de um lugar e ir para outro bem mais elevado, né? porque isso que você falou aí no início é muito importante. A gente tem que ter calma, né? Calma, porque se você decidiu estudar aquela medicina, qualquer curso que você vá fazer, você tem que se dedicar àquilo, porque você pensa, a medicina chinesa é tão rica, ela tem tanta coisa para você estudar, ela tem tanto caminho que você pode ir, não há necessidade de você estar fazendo curso e começar a buscar um monte de coisa, porque na época você pensa, muita gente vinha, vamos fazer um curso aqui, um curso ali, E eu falei, não, calma, deixa eu fazer esse, deixa eu entender esse, deixa eu ver o resultado com esse curso, com essa medicina, deixa eu ir até o final nisso, porque eu estou gostando, eu estou interessando. Então, eu tive realmente muita calma para poder entender a medicina toda, do início ao fim, como que funciona, para eu conseguir mudar o que eu queria mudar, né? Então, a partir do momento que eu fui me dedicando, estudando muito, porque a medicina chinesa a gente estuda muito, né? É muito interessante. Aos poucos eu fui crescendo. Então, no início a gente sente um pouco assim, fica muita dúvida, muita coisa, mas aos poucos, se você for estudando, for se dedicando bastante só a isso, a ela, você tem um resultado bom, entendeu? Então, eu saí, comecei a tratar depois as pessoas só com medicina chinesa, as pessoas começaram a sentir, ver o resultado. E eu também vendo o resultado, porque como eu sigo tudo, fico seguindo tudo certinho, não saio, não fico voando para vários caminhos. A gente consegue o resultado ali, entendeu? Se você seguir certinho. Mistura, não vai misturando tudo, porque não adianta, não é assim. Segue tudo que dá certo. Então, a partir do momento que eu fui fazendo isso, estudando e atendendo e crescendo aí nessa parte, eu fui vendo o resultado muito, assim, não era, eu estava vendo que eu não estava tratando só dor. Eu estava começando a tratar insônia, enxaqueca, vários pânico, várias doenças
crônicas, né, não transmissíveis. Lógico que apareciam casos de pessoas com problemas cirúrgicos e tudo. A gente indicava para médico, né, para medicina moderna, porque não conseguia, essa parte não é, né, da medicina chinesa. Uhum. Mas várias enfermidades. Ano passado, antes da pandemia um pouco, eu estava terminando um tratamento com uma pessoa que chegou muito mal na clínica com asma. Uma asma muito forte, de ficar com bombinha. Homem. Homem, Um homem. quantos anos? Ele... Hã? Quantos anos ele tem? Ele, 69 anos, tá? 69 anos. E aí ele chegou, né, lá na clínica, muito assim, cabisbaixo, muito quietinho, assim, e com problema. Ele tem 69 anos, ele é um professor, né? Professor de física, Física? muito bom, assim, muito inteligente, matemática, Mental, né? física, matemática, muito assim, aí foi, e eu lembro que me marcou muito nesse paciente, que quando eu sentei com ele, assim, eu fui, olha, eu vou te fazer algumas perguntas, né, que é o que a gente, normal que a gente faz, para entender como que você está circulando, e tudo, ele virou para mim e falou assim, olha, Tânia, eu posso até te responder, mas eu detesto falar da minha vida. Aí ele me falou isso, E eu já tinha um pouco percebido, assim, que ele entrou muito tímido, muito quietinho, muito... Eu falei, não, tudo bem, eu vou te perguntar, o que você sentir segurança, você sentir à vontade, você me responde, se não, não tem problema nenhum. A gente aos pouquinhos eu vou vendo como que você tá. Mas eu achei interessante que ele falou isso. E ele tinha essa asma desde criança. Asma desde criança. E ele falou que nunca teve nada assim de diagnosticado sério no pulmão. Então, isso intrigava muito ele. Ele falava, nossa, como pode a asma, né, e não ter nada sério, assim, então isso está me incomodando. Hoje eu dou aula, fico com bombinha na mão para poder dar aula. E uma asma muito forte, pior às vezes quando eu vou para um lugar mais úmido. E eu tenho desde criança. E aí eu falei, você tem mais alguma outra queixa que acompanha, que você sente? Aí ele falou assim, é coriza direto e Nossa. eu tenho incontinência. Incontinência urinária também? Aí eu Nossa. falei, há quanto tempo? Ele falou assim, a incontinência agora já tem mais ou menos uns 6 meses. Com A asma já 69 tem. anos, novo, né? É. Aí ele falou que já teve glaucoma, catarata, gastrite, essas enfermidades que acompanham, né? Aí você achou a causa. Já tinha feito a cirurgia. Aí, pesquisando tudo, fazendo direitinho aquele passo a passo, achei a causa da enfermidade, a raiz da enfermidade. Olha, Raquel, foi muito legal, que esse tratamento, eu tive um resultado, achei a causa, tratei, eu tive um resultado com 4 sessões, 4. Ele tirou, Tânia, eu estou conseguindo andar sem a bombinha, eu dou aula sem bombinha, E não não levo mais, não. Aí eu falei, sério? Eu falei, nossa, estou muito feliz, porque o resultado foi muito bom, né? Em 4 sessões, eu falei, uma asma que acompanha desde criança, né? E eu falei, e a incontinência? A continência, eu posso te dizer que melhorou 70%. 70% com 4 sessões, asma e a incontinência. Aí eu falei, então vamos melhorar mais, vamos tratar E ele para a gente seguiu o avançar. tratamento. Olha, ele foi um paciente assim também muito paciente muito, que eu tive muita gratidão de atender, porque você via assim que a pessoa queria melhorar, estava buscando Ajudava. e não conseguia. Aí eu pedi tudo para ele, ele comia muito, tudo que era úmido, da umidade, assim, que melancia de manhã, todos os dias, várias coisas assim que da síndrome que Leite não pra é. caramba. Muito, todo dia, tudo que era do... A pessoa não sabe, né? É. Então, assim, você não sabe, o paciente não sabe. Que é isso que ar-condicionado, dormia todo dia à noite, não por ele, pela pessoa que dormia com ele, que sentia calor, né? Então, Nossa, Tânia. Aí ele foi mudando tudo, ele foi te ouvindo, foi mudando todos os hábitos. todos os hábitos foi assim, muito gratificante, porque eu fiz a minha parte e ele fez a dele. E o tratamento evoluiu assim. 7 sessões ele já não tinha mais
a incontinência Nossa, e que a asma, maravilha, hein? conseguiu viver Você sem, achou a sem síndrome, dormir. qual foi a síndrome dele? A síndrome dele foi deficiência de Yang do rim, Yang do rim. né? No rim, e ele sente muito frio também. Estagnação do fígado, e nessa questão dos 5 elementos aí, a mãe adoecendo, o filho, né? Que é o Aham. fígado, o fígado. E aí, estagnação, aí, deficiência de Yang do rim, com estagnação do do fígado e do baço também, porque o baço também Foi tinha muita enfraquecendo. Você tratou fígado, rim, baço. Ô, Tânia, e e assim, eu queria saber, me deu uma curiosidade, ele com deficiência de Yang do rim, como que ele era assim? Porque o homem sem Yang, precisando a exatamente. capacidade de se impor, a capacidade de Não, falar, o não, calor, né, a alegria, ele era meio passivo e ele não, mudou assim, além dessas é, alterações da doença, ele ficou mais uma pessoa mais é, feliz? Como é que mudou o é. estado da masculinidade dele, né? Isso. Porque acontece também dentro disso tudo, né? Porque o caso assim, é muito grande, né? Se a gente for parar para contar aqui, tem muitas questões. Ele foi casado muito tempo com uma pessoa muito dominadora, Tomava muito conta muito dele. dominava tudo, e ele foi ele, ela com yang alto e ele o homem que é para ser o yang, que é para ter o vigor e tudo, foi diminuindo, foi ficando muito passivo, né? Foi E aí ele parando. mudou, ele continuou Não, nessa relação. não, aí não tá mais nessa relação, mudou, teve força para mudar de casa, sair e Aí ele saiu falar de mais. casa durante o seu tratamento? Não, depois que acabou, né? Porque a gente finalizou, assim, Mas e assim, aí a ele. saída dele de casa foi depois que você começou a tratar? Não, ele já tinha saído. Já tinha. Ele já tinha saído. Só que ele tinha umas questões muito vinculadas ainda dessa dominação. Então, o que que acontece? Ele começou a colocar um não, basta, e tinha uma questão da filha também no meio, que ele meio que ficava assim de não brigar com a mãe por causa da filha. Ele, não. Aí ele começou a enxergar, ele falou, não, peraí, eu tô adoecendo e isso não tá certo. Aí começou a falar, Nossa, não, que meu filho, olha, maravilha. se você quiser, a filha morava com ele, se você quiser pode morar com a sua mãe, não tem problema algum. E aí ele começou a se impor e dar um pouquinho mais de limite, né, porque que ele viu que estava adoecendo, né, que não E podia aí, ser assim. assim, você tratou dele junto com esse processo de você diagnosticar, então, uma pessoa que melhorou asma, incontinência, coisas crônicas, né, delicadas, ele se tornou mais forte, se aqueceu o baço e rim, imagina, a mente mudou, a coragem, a força, junto com a doença, ele se tornou um outro homem. E aí, esse processo foi te ajudando a ter mais paciente, você foi crescendo profissionalmente, você foi tendo mais resultado pessoal, profissional, financeiro? Como é que foi essa Ah, mudança? Porque vários, vários, né? profissional, eu percebo assim, como eu oriento pessoas, a dificuldade em cobrar, a dificuldade em divulgar o próprio trabalho, está muito ligado em insegurança, né? É, Quando você vê que seu trabalho é forte, beneficia muito o outro, você trata enfermidades crônicas, e isso te dá uma força diferenciada. Você sentiu essa mudança? Foi mais fácil ter mais pacientes e cobrar melhor? não, com certeza, com certeza. Além desse paciente, antes tiveram outros também, né, de questões que eu tratei assim super difíceis, assim, super, igual você falou, mais crônicas, mas que eu tive resultado excelente, que tratei bem, que terminei. E é muito interessante que um vai falando para o outro. Quando você fica bem, quando você recebe um tratamento e você se cura, uma pessoa vai falando para outra e o seu tratamento cresce. Hoje, assim, eu não tenho nem. É muito diferente como eu tratava, como as técnicas que eu fazia e o que eu uso hoje, a quantidade de paciente que assim que aumentou devido a esse seu trabalho, né, o reconhecimento, você faz um trabalho bacana e aí você é reconhecido, um fala para o outro. E assim, a diferença é muito grande, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. E assim, é o que eu falo, tem que ter muita calma, porque eu passei por várias etapas, né? Eu não morava aqui, eu morava à noite aqui, né, do curso, pegava ônibus todo dia, vinha e Não, e você nem voltava. nasceu no Rio, né? Você teve a dificuldade de Não, mudar de estado, a sua família é, não é do Rio, você teve mudança muito maior, né?
Aí hoje eu moro sozinha, a minha renda, assim, tudo meu é da medicina chinesa. Eu não faço nenhum trabalho paralelo. Tudo que eu ganho, que eu recebo, meu trabalho, alimentação, tudo é tudo medicina chinesa. É fruto do que eu colhi lá atrás e do que eu plantei, né? E eu estou colhendo agora com muito estudo e muito trabalho. Você trabalhando direitinho, fazendo, estudando, tendo resultado, você tem paciente. Não tem assim, não tem o que fazer diferente. Se você não se dedicar realmente, aí você não tem. Mas se fizer tudo certinho com calma, se dedicar, estudar e tratar bem e sanar, você tem muito paciente. É muito gratificante assim. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser medicina chinesa, porque é uma medicina que eu apaixonei, que eu trouxe para minha vida. E uma coisa que eu achei muito interessante também quando eu comecei a fazer seu curso é que você tem uma forma assim, que a medicina chinesa é muito rica, mas tem essa primeira parte assim que a gente começa a estudar um pouco do taoísmo, a gente começa a ver esse outro lado, é um pouco assim mais sutil, né? Então você conseguiu, o que me encantou assim, você consegue passar isso para as pessoas de uma forma tão leve, uma forma assim que a gente consiga entender. Você tem muita prática clínica, então você dá exemplos do dia a dia, né? Você vai falando coisas de paciente. Então a gente consegue entender melhor essa parte aí da medicina chinesa, né? Que para mim no início. E outra coisa também que você não retém conhecimento, que me encantou, assim, tudo que você sabe, né, você quer passar, você não esconde nada, tudo, não, olha, a medicina chinesa é isso a gente pode fazer, isso, você não esconde nada, então, assim, tudo que você sabe, então eu fiquei muito encantada com isso. E você acha que tem professor que esconde conhecimento? Eu não sei, assim, Eu não sei, eu acho que, assim, algumas coisas que eu já fiz aí, tem gente que um pouco assim de falar, né? não mostrar tudo, entendeu? Não sei. E você não, você, pum, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não, Então, isso imagina, Tânia, que a gente está aqui no Brasil, né? Uma sementinha, a medicina chinesa tem 4.000 anos, nós somos um grão de areia. O que a gente aprendeu, né? A missão da gente passar, né? E porque tantas é, pessoas adoecendo não sabem a causa, a gente está aqui de passagem, se a gente não ensinar e não orientar, como é tem verdade. pessoas, né, morrendo, adoecendo grave, porque não sabe de onde vem o sangue, de onde vem a alegria, de onde vem a coragem, a imunidade. Então, assim, é muito triste. Então, a gente tem uma obrigação de passar. Eu acho bem É, legal esses vídeos na internet, né? Porque essa divulgação clareia a consciência, porque o ser humano ele quer saber a verdade, né? Você vê é seus verdade. pacientes, quando você fala a verdade, quando você olha no olho e É, orienta assim do fundo do seu coração, ó, isso te faz mal, você está muito isso. preocupado, você está se alimentando mal, seja o que for, você está muito preso. A pessoa fica numa gratidão quando você sabe falar e orientar, então a gente tem a obrigação de levar isso à frente, né? Mas, assim, você tem um grande diferencial que é a concentração. Porque, assim, nós somos ocidentais, né? A gente está num mundo que a gente foi educado aqui. É o que você É, falou, para a gente aprender essa dualidade, as emoções do taoísmo, a gente tem que ter muito foco, porque a gente tem que romper a barreira da cultura, né? E você é, conseguiu fazer isso de uma forma exemplar e é um grande exemplo, porque assim, não está no número de graduações na faculdade, no mestrado, não está. É importante estudar a faculdade, tudo isso, mas muito mais importante é você esvaziar a xícara e entrar na medicina chinesa, né? é E é uma verdade. dificuldade, tem pessoas que brigam porque elas não querem largar o conhecimento, assim, você tem que abrir uma outra forma de pensar, né? E você É, fez isso, é uma satisfação, assim, ter contribuído com o teu crescimento. Acho que você só tem a crescer, vai contribuir com muita gente, com muitos pacientes, porque você trata com dignidade, com integridade. Então, é uma honra ter prestado esse serviço, te orientado. Eu estou aqui para o que você precisar e eu também aprendo com a sua dedicação, sabe? Porque ver uma pessoa assim, eu vejo que isso é do ser humano. Então, você é um exemplo para todo mundo que está começando aí, falar, não, eu vou seguir, sabe? Tem é, muitos pacientes precisando. Quem trabalha bem com medicina chinesa é impossível ficar sem paciente. é verdade. Impossível não ter É uma verdade. agenda cheia. Se você faz bonitinho, tem paciência de fazer, cada vez vai ter mais paciente.
com o valor de uma consulta digno. As pessoas que não podem pagar, você pode fazer um trabalho voluntário um dia, mas nos outros dias um trabalho que você possa cada vez estudar mais. Então, a consulta tem um valor, né? O que acontece também, Raquel, eu falo às vezes com os estagiários, né, que eles ficam preocupados com isso e tudo. A gente fala, começa cobrando, fazendo um pouco um valor um pouco mais Menor. baixo, menor, o valor não é menor para você começar, porque não é desvalorizando, é porque quando você A prática, começa, né? você tem que ter gratidão pelo paciente que está vindo até você, né, para você receber esse paciente com o maior carinho, porque quanto mais você pratica, quanto mais você olha, você pensa, como eu cresci atendendo em ambulatório, né? E eu falei, não é para você não ganhar, não é isso, é para você crescer, é para você ver 500 línguas, para você ver 500, sentir 500 pulsos, para você, porque às vezes Cada a pessoa vez fala, mais. ai, língua e pulso no livro, não sei o que lá, vamos sentir. Então, assim, comece com esse valor. Eu comecei na época, né, com um valor um pouco menor, e aos poucos eu fui crescendo, então a gente vai estudando mais e vai tendo mais. Aí você tem condições de cobrar um pouco a mais, porque é um trabalho. Eu estudo até hoje, todo mundo que faz medicina chinesa estuda, é um estudo para a vida toda, né? Uhum. Então, às vezes eu falo, começa assim, porque é uma forma de você começar a crescer dentro do seu trabalho. Porque se você não começar a pegar as pessoas, sentir, ver, aí vai ficar um pouco difícil. Você já quer chegar, montar um consultório lindo e cobrar super caro, não é por aí. Você tem Uhum. que passar pela experiência, que aí você vai crescendo, né? Hoje eu me mantenho sozinha, né? Aquilo que eu falei, eu não tenho nada extra medicina chinesa. Todo o meu trabalho, minha renda é da medicina chinesa. E eu comecei com um pouco, né? E assim, hoje já estou bem melhor, a agenda, tá tudo. E você, assim, para a gente fechar, Tânia, como é que você se sente, assim, como na sua vida pessoal, como mulher, como é uma mulher sozinha no Rio de Janeiro, independente, né? Você é um exemplo de profissional e isso repercute na sua parte, assim, como ser humano, porque você pode ter mais autonomia, mais escolha, você se sente mais segura como mulher também, porque isso também é um desafio, né? As mulheres se manterem no É, mercado de uma forma digna, com uma coisa que você ama. Então, é assim, verdade. eu te acompanho muito de perto. Eu sei que você ama o que faz, é independente, tem o toque feminino, sabe ter o yang para se impor. Então, é uma mulher, assim, que foi ficando cada vez mais interessante. Com a sua vida pessoal, você pode só fechar falando um pouquinho se a tua autoestima como profissional crescendo interferiu no seu lado pessoal. Ah, sim, é muito, assim, eu acho que foi um salto, assim, a minha vida pessoal, a minha relação com a minha família, né? Assim, quando a gente estuda o tal, a gente vê toda essa relação, nada é tão certinho, nada é tão errado, tudo, né? A gente pode melhorar. Eu melhorei muito como pessoa, assim, eu me vejo hoje entendendo melhor essa questão familiar, questão com as minhas amigas, relacionamento, muito mais calma, muito mais assim, calma para lidar com o outro, né? Muito mais carinho, Respeitando, né? respeito, tal. Nossa, a gente vê muito isso, não, me respeita, né? E tudo dá certo. Então, assim, hoje eu sou muito grata, assim mesmo, a todo esse conhecimento, né? E aí, a você, a minha mestra, né? Até hoje a gente troca muito, né? Eu acho que eu me sinto muito realizada, assim, é o que eu falei, eu não consigo me ver fazendo outra coisa e adoro medicina chinesa, eu vou trabalhar com prazer, com alegria. O pessoal da minha família fala, gente, nossa, você se encontrou mesmo com isso, né? Como é que pode? Quem diria? Linda, né? Hã? Nem voltou para Minas. Voltei nunca mais, né? Eu falo, nossa, como que pode? Você gostou disso, né? E aí eu acho legal também que eles veem o meu crescimento e viu como que eu cresci também, né? E eles gostam, assim, de ver que eu tô bem melhor, assim, bem mais feliz hoje, né? Do que Mais segura, né? Não, é uma satisfação, assim, realmente é um vídeo importante, porque esse crescimento como ser humano e como profissional, ele não está separado, né? A medicina chinesa mostra que nós somos
em casa, interfere muito como nós somos como profissional e vice-versa. Então, que você seja um exemplo para muitas pessoas que querem aí um lugar no mercado de forma digna, sendo útil ao próximo, né? Quem gosta da área de saúde e gosta da medicina chinesa, que saiba que é um universo que precisa muita dedicação, né? É um mundo diferente, é uma outra forma de ver tudo. Então, é uma grande alegria ter você próxima a mim também, porque profissionais de qualidade valem ouro. Valem ouro. Na medicina chinesa não basta você ser um bom técnico, você tem que ter uma coisa que não tem escola, tem muito a ver com caráter, tem muito a ver com índole, porque o respeito ao próximo, né? Preparar o paciente para ele se libertar, para ele ir embora e ser feliz e estar forte, sem precisar do atendimento, é uma coisa de muito nível do caráter muito alto. E você é um excelente caráter, assim. E isso você não aprendeu comigo. Isso você trouxe dos seus antepassados, da sua família. Nós apenas tivemos afinidade de nos encontrarmos, porque a sintonia é parecida. E a gente teve o merecimento, né, de ter a medicina chinesa. Verdade. A gente vai seguir para a vida toda. Também me mudou como mulher, também sou muito diferente. A minha vida pessoal mudou muito e cada vez eu me sinto mais em paz, porque é para a vida toda, né? Então, fico feliz de te ver assim, cada vez abrindo mais essa flor que tem em você, né? Que você seja muito útil ao próximo, muitas pessoas precisando, que você utilize a sua luz e mantenha assim estudando o resto da vida, porque nós vamos ser cada vez mais úteis através da nossa missão, que é trabalhar com essa medicina chinesa que vê o espírito do próximo, né? O ser humano como um todo, para que ele não só fique com o menor número ou curado de doenças, que ele seja um espírito que brilhe, que saiba se impor e ser dócil, que tenha suavidade e autoestima, que a medicina chinesa ensina o caminho para tudo isso, né? Com certeza. Você conseguir mudar o espírito, né, de uma pessoa, né? Nossa, é muito rico, a gente fica muito feliz. Você chegando a esse ponto, né? O financeiro, que dinheiro é energia, é consequência. Se você tem ainda trabalha com honestidade, integridade, fazendo o melhor possível pelo paciente, o valor vem naturalmente. Esse caminho, essa ordem do caminho financeiro, também o oriental ensina muito, né? Cobrar com dignidade, olhando nos olhos, mas sabendo que é o resultado daquele trabalho de excelência, né? Então é isso, Tânia. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu estudo e sua dedicação. Nada, eu agradeço. Que esse nome se multipliquem, que a gente possa seguir aí durante muitos anos e que tenha sempre você por perto, que é uma joia muito rara. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Você também. Tá bom? Bom, muito bom. Obrigada. Beijo grande. Tudo de bom. Beijo. Tchau.